Olá, professora! Olá, professora! Olha, eu novamente aqui gravando mais um vídeo com algumas sugestões. Nessa aula 3 aqui, né, eu resolvi separar em vídeos distintos, História e Geografia, tá? Aqui na aula 3, nós vamos continuar falando sobre essa questão dos povos africanos, da sua identidade. Na aula anterior nós falamos sobre os griots, a questão da ancestralidade e da oralidade, e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura. Então vamos nessa. Então, nessa aula de história, é importante aqui falar sobre memórias dos povos africanos, né? Então, ele vai começar trazendo qual que é o conceito de memória histórica, né? O que é memória histórica, e aí vai traçar a cultura africana, né? Bom, até tirei o vídeo aqui para vocês para facilitar aqui, mostrar esses dois mapas, né, para vocês. Esse primeiro mapa são dos países que constituem o continente africano, e esse outro mapa é o mapa das fronteiras étnicas. Então, só você olhando esses dois mapas, você percebe que há uma complexidade no continente africano. E aí, quando você olha o mapa das etnias, você tem certeza de que é um continente muito diverso e que não é tão simples assim, né? O continente africano, ele possui 55 países, onde são falados mais de 2.000 línguas e 8.000 variações linguísticas. Então, para entender que essa sociedade é muito diversa, né? É só um reforço dessa diversidade, né? Lembrar que a história da África durante muitas décadas ela foi intencionalmente modificada, né, pela narrativa eurocentrista, porque afinal de contas, quanto mais o continente parecesse menor, mais frágil, ficaria mais fácil dominar esse continente e assim você dividir esse continente, né? Vale a pena ressaltar aqui que num dado momento histórico, os países europeus se juntaram e dividiram entre si o continente africano, né? Como se não valesse nada, e aí eu vou lá e divido, né? Faço assim, uma parte é minha, uma parte é sua, e eu faço isso com esse continente, esquecendo que haviam pessoas vivendo ali com culturas completamente diferentes, né? E também lembrar que dentro do contexto histórico africano, eles também tiveram um episódio da escravidão, mas não tem só isso na história da África, né? Então, por isso que é importante a gente não começar a ensinar os nossos alunos pela escravidão, né? Começar a falar dos africanos através da escravidão. Isso não é bacana, porque aí nós estaríamos reforçando a ideia de que os negros seriam descendentes de escravos, quando na verdade os negros são descendentes de povos africanos que em um dado momento histórico, ou seja, em um dado período, eles foram escravizados, né? Então, e é importante também ressaltar que essas pessoas, elas tinham uma língua própria, religião, cultura, que muitos viviam em reinos importantes e alguns eram até mesmo os reis e as rainhas desses reinos, né? Então, a gente não pode reduzir uma história e uma cultura tão rica como a africana só falando da escravidão. E é como se a gente estivesse dizendo que é um continente que não tem história. Que a única história que se tem lá é a escravidão. E isso não é verdade, né? Então, por isso que é importante ensinar sobre a grandeza e a diversidade dessas sociedades africanas, né? Acho que uma outra coisa que é muito importante falar aqui nesse momento é que não existe apenas uma religião africana, né? Mas centenas de religiões tradicionais, e que as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, por exemplo, ela tem as suas profundas raízes ligadas a ela, né? A essas religiões, né? Porém, no mundo contemporâneo, no continente africano, existem muçulmanos, judeus, católicos, evangélicos,
E essas religiões, né, constituem uma identidade histórica, constituem a identidade das pessoas, né, de grandes nomes da política, do esporte, artistas, músicos, né, que professam essas religiões. Então, tá errado quando a gente fala que só existe uma religião. Não, são muitas. E que hoje, na verdade, você tem as religiões, eu vou dizer assim, entre aspas, né, as mais comuns de ouvir, né? Então, é importante fazer essa ressalva. Feitas essas ressalvas, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre essa cultura tão rica que é a cultura africana. Bom, eu trouxe essas duas imagens aqui, né, que mostra realmente uma diversidade, né? Mas você veja que dentro dessa diversidade existem características comuns, por exemplo, o colorido das roupas, né? Então isso é muito presente no continente africano. A música é muito comum, né, para expressar a sua cultura, a sua identidade, né? Isso também tem a ver com a questão da oralidade, como a gente viu na aula anterior, né? Se eles estão felizes, tem música. Se eles estão tristes, tem música. Se tem a religião, também tem música, né? Então é um povo que tem a música e a dança muito presente na sua identidade e na sua cultura, né? Claro que dentre essas etnias todas que a gente já conversou aqui, dentro dessa diversidade toda, nós temos diferentes músicas, diferentes danças, né? Então, é isso que é legal mostrar para os alunos, que o continente africano tem um monte de música diferente, um monte de dança diferente, as roupas são diferentes, a maneira de se relacionar com o espaço é diferente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. Bom, aí eu fiz algumas pesquisas na internet, né, para tentar auxiliar vocês a mostrar essa diversidade na música e na dança, né? E eu achei esse vídeo bem interessante. É um vídeo que um professor de educação física fez, né, na época da pandemia. E aí o que ele fez? Ele pegou diversas danças africanas que ele encontrou na internet e ele fez um compilado, né? Ele colocou cortou, fez um recorte, né, e juntou esses vídeos. Então eu achei muito legal a maneira como ele fez isso e eu acho que pode ajudar vocês a mostrar isso para os alunos, né, essa diversidade da dança e da música africana, né. Então, por isso que eu trouxe aqui essa sugestão, acho que vai facilitar muito aí nas aulas para vocês, tá bom? Um outro assunto que é trazido pelo material digital são os adinkras, né? Que são símbolos, na verdade, né? Aqui eu trouxe esses símbolos aqui, né? Para vocês verem o que são os adinkras, né? E percebam que muitos desses símbolos estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo a lua e a estrela, né, juntas, que ela tem um significado muitas vezes místico até, né, ligados a provérbios, né. Então, retomando essa questão da ancestralidade mesmo. É claro que ninguém está pedindo aqui para vocês mostrarem esses símbolos, é mais para você, professor, professora, conhecer o que é uma adinkra, né, porque talvez da forma como esteja aqui no texto, talvez a gente não consiga fazer essa conexão. Então, por isso que eu trouxe essa imagem, só para simplificar mesmo, tá? Mas, Andréia, por que falar dos adinkras, né? Porque nós utilizamos um símbolo adinkra, é muito comum os serralheiros utilizarem, que é esse símbolo aqui, que é esse coração estilizado, né? Este é um símbolo adinkra. Então, para se aproximar, né, dos nossos estudantes, é uma maneira de aproximar a cultura africana do nosso caminho, do nosso dia a dia. Às vezes na casa da gente a gente tem um símbolo adinkra e a gente não sabe que tem, né? Esse símbolo se chama sankofa. O sanko quer dizer voltar e o fa, buscar, trazer.
Ele é originário de um provérbio muito tradicional, né, na língua Akan, da África Ocidental, na região onde hoje é Gana, Togo, Costa do Marfim. E ele pode ser traduzido como: não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. No livro, né, no livro digital, está escrito assim: volte e pegue. Mas, na realidade, ele quer dizer o seguinte: o que é importante a gente ressaltar, né? Essa ideia que esse ideograma representa a importância de aprender com o que passou, com fatos do passado, né? Então, ele tem um significado muito bonito, né, na verdade, né? Ele pode ser representado de duas maneiras, né? Um pássaro mítico que voa para frente, tendo a cabeça voltada para trás e carregando no seu bico um ovo que representa o futuro, e também esse coração mais estilizado. Então, o símbolo original é esse daqui, né? Que é o pássaro com a cabeça para trás, e aqui esses corações mais estilizados. Os corações mais estilizados são os mais comuns da gente encontrar, né? Então eu achei bacana trazer essa referência para vocês. Trago aqui também para um estudo do professor, não é um estudo para se passar para os alunos, né? Mas aqui é um site da UFMG, onde você tem um podcast que você pode estudar um pouquinho mais sobre os adinkras, né? E aí ele conta um pouco mais. Nada impede de você passar para os estudantes também, mas eu acho que a maneira como ele fala, algumas coisas que ele fala ali, talvez é muito mais para o professor, conhecimento do professor, do que propriamente para o aluno, tá? Mas eu achei bacana trazer essas sugestões aqui para vocês. Falando um pouco mais sobre a cultura africana, você também tem a questão de peças entalhadas, né? Então você tem peças em madeira que são esculpidas, entalhadas. Você também tem, por exemplo, no Egito, você tem também relevo, né? A ideia do relevo é muito presente, do baixo e do alto relevo, você tem essas técnicas, mas dependendo do país que você vai, da região que você vai ali, isso aparece de uma maneira diferente, né? Bom, aqui estão algumas imagens das máscaras africanas tradicionais, né? Elas são um dos elementos da grande arte africana que ficou mais evidente e influenciou a Europa e a arte ocidental em geral no século XX, né? Então são representações ou manifestações de forças normalmente invisíveis, né? Elas são utilizadas em ritos agrários, funerários ou de iniciação, rememorando os mitos e outras tradições através de suas formas, movimentos, cores e materiais, né? Às vezes as máscaras têm pouca semelhança com a aparência humana, para deixar claro que o indivíduo, ao usá-la, ele está vestindo um personagem do mundo sobrenatural, né? Tornando visível a presença desse personagem no mundo natural, no mundo humano, né? Habitualmente, elas são consideradas só os objetos faciais e os adornos de cabeças esculpidos, sem levar em conta os trajes, né? Normalmente existem alguns trajes que acompanham essas máscaras, né? Do ponto de vista africano, a máscara é todo um conjunto. A máscara é o próprio mascarado quando se põe em movimento, né? Então, na verdade, a pessoa que está usando a máscara, ela tem que ter a consciência de que ela está trazendo à tona um ser invisível, uma força invisível, né? Isso tem muito a ver com a religiosidade africana, né? Com as religiões mais antigas da África, né? A questão da ancestralidade é muito forte. Lembra que a gente falou isso? A presença, né, de todos os ancestrais, de todos aqueles que já passaram por aqui, na força da sua oralidade. E isso é muito presente na cultura, na arte africana, né? Como a gente viu lá nas danças, nas músicas. Então, tudo isso
está muito conectado. Então, essa questão da ancestralidade e da oralidade, tá? Então, aqui, veja, é uma continuidade falando sobre essa questão da ancestralidade, né, africana, e da importância disso. Isso é tão importante que é expresso, inclusive, na arte. Eu trago aqui para vocês mais 2 dicas que podem ajudar nas aulas, né? Para o professor que sempre gosta de avançar, ou até a turminha, né, que gosta de avançar, tem esse link de um canal do YouTube chamado África Novos Olhares. Esse site são jovens que falam sobre a África, transformando o olhar que a gente tem sobre a África, né? Então, ele é bem interessante, é um canal simples, direto, vídeos curtos, então acho que é bacana. E um outro link que eu acho fantástico, que é muito bom, aqui em São Paulo nós temos o Museu Afro Brasil, que fica ali dentro do Parque do Ibirapuera, né? Para quem tiver a oportunidade de ir, é enriquecedor, não só para o aluno, mas também para o professor, né? Porque aqui nós temos vários roteiros de visitas. Um deles é voltado para a questão da religião, né? Para os alunos do 5º ano, depende da turma, dá para acompanhar essa questão do roteiro religioso. Dependendo da turma, eu não aconselho muito ir por esse caminho. Aí eu aconselho mais ir pelo caminho da arte. Aí você tem um roteiro da arte, o que é bacana. Dá para você fazer uma visita monitorada lá no Museu Afro Brasil, tem que fazer lá a sua inscrição. Dá para ir presencialmente, mas eles também fazem um trabalho de uma visita virtual. Então, eles marcam com o professor um dia e um horário pelo Zoom, e aí eles vão fazendo um tour pelo museu. Então, eu acho isso muito legal, né? Porque dá para você mostrar isso para os alunos, tá? Dentro do site você tem os roteiros de visita, então dá para o professor ler com antecedência, ver se é bacana ou não, se dá para levar a sua turma para conhecer o museu, né? E também para o seu próprio conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Então, vale super a pena o Museu Afro Brasil. Eu já tive a oportunidade de estar lá. Olha, gente, é uma experiência fantástica. Eu saí de lá arrepiada para aprender o conhecimento, essa questão que a gente fala dos ancestrais, né? A ligação que eles têm com o passado. Mas é um passado vivo, através da oralidade, através da cultura, da religião. Tudo é muito interligado a essa questão dos ancestrais, né? Então, isso é muito forte na cultura africana. E está presente no cotidiano deles, né? Mesmo aqueles que a gente conversou nos slides anteriores, né? Que existe essa questão de novas religiões ali, né? Você tem judeus, muçulmanos, mas essa questão do ancestral ainda existe, ainda é forte. Essa questão do respeito ao mais velho, a figura do mais velho, isso se perpetua de geração para geração. Isso é uma coisa que não se perdeu, né? Então isso é muito bacana e vale muito a pena. Bom, aqui eu também trago uma dica de material para o estudo do professor, para aquele professor que gosta de história da África, quer conhecer um pouco mais, quer expandir os seus horizontes. Eu trago esse canal, essa sugestão de canal do YouTube, né, História da África. É feito por um professor que ele é doutor, né, agora eu não me recordo se ele é mestre ou se ele é doutor, né, e ele fala sobre a África, ele dá indicação de livros, ele conversa muito a respeito dessa história africana, né? Então é um site aí, um canal no YouTube muito bacana e que traz informações muito importantes pra gente.
Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo sobre a memória africana, né? Espero que isso possa ajudá-los, né, aí na frente com os alunos. E qualquer sugestão, qualquer dúvida, vocês podem e devem entrar em contato comigo. Não só comigo, mas com todos os meus companheiros de trabalho lá na Diretoria de Ensino Norte 2, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!